Boa tarde, meus irmãos, meus amigos. Vamos falar hoje do livro de Isaías, o profeta que previu o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos até em Isaías 53, capítulo mais lido pelos cristãos, que diz em 53:1, começa fazendo uma pergunta sobre o ser humano. Diz: quem creu em nossa pregação? A pergunta. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Outra pergunta. Bom, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Esta profecia revelada pelo profeta Isaías é espantosa, porque revela o servo do Senhor que irá ser humilhado. Quando ele, o profeta, perguntado, quem creu na pregação. É sobre a redenção que ele está falando aqui, que carregado nos ombros do servo, que ele mesmo sendo servo também é o Salvador, Jesus Cristo. Pois está previsto, Isaías previu o nascimento de um menino que carregaria sobre os seus ombros toda a responsabilidade. Essa pergunta tem muito a ver, tem tudo a ver. Por quê? Porque o ser humano, ele espera beleza, reis, governantes poderosos. Os orgulhosos homens depositam flores nos túmulos vazios. Como muitas pessoas falam, o túmulo é vazio. O de Cristo, ele ressuscitou. Isaías já previa, lá em Isaías 53, que o túmulo estaria vazio, porque o ser humano preza muito o que não tem valor para o Senhor e não presta para nada. Vemos no verso 2, na parte B, que diz assim: olhando nós para o servo naquele estado miserável e deplorável, ninguém desejaria, porque nada tinha que nos agradasse. Nada tinha. Quando fala da beleza, não havia nele. Qual beleza está falando? A beleza humana? Externa? Terrena? Palpável? Invisível? Mas a beleza do servo era celestial, espiritual, intangível. Uma resposta para esse texto é a verdade que devemos pregar sobre a própria mensagem, onde o profeta fala sobre o tempo em que virá, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. É muito forte, meus irmãos. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, Jesus pagou na cruz com seu sangue todas as nossas iniquidades, nosso pecado, a nossa desobediência, porque ele veio para salvar. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Isaías 53, 4, 6 e também o 11. Porque ele foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. O Messias prometido cresceria em humildades. Humildes ele era, de condições sem glória ou majestade. Mas ele não atrairia a atenção dos seres humanos por causa de suas circunstâncias sociais. Porque muitos criticavam o Cristo, Jesus, porque ele vivia junto à pobreza, aos mendigos, os pobres, os doentes, os necessitados. Não era visto pelos judeus como aquele que eles esperavam. O Messias prometido cresceria em humildade. Assim falou Isaías, em condições sem glória ou majestade. Ele não atrairia a atenção dos seres humanos por causa de suas circunstâncias sociais. O significado hebraico para não havia boa aparência nele, para que o desejássemos, não era por sua aparência. A sociedade em que ele seria criado. Negá-lo as honras do mundo. Ele seria criado numa cultura que não tinha a capacidade de nutri-lo. Especialmente descrito metaforicamente. Aqui como terra seca, citado logo no princípio, Isaías relata sobre isso, como terra seca, sua força de espírito seria intrínseca, oculta, seria celestial, seria com o Pai. Deus o faria isso. Trazida por ele dos céus, como um tenro renovo, emergindo espontaneamente da terra seca. Prediz a vinda do Messias, explicando as palavras de Isaías. Quisera que compreendêssemos que o próprio Deus descerá entre os filhos dos homens e redimirá seu povo. O próprio Criador dos céus e da terra, como diz, fez os céus e terra, ele falou com os profetas da antiguidade. Todos os profetas da antiguidade, do qual Isaías fazia parte desses profetas. Ele que dividiu as águas do Mar Vermelho para transpor o povo na fuga do Egito, os hebreus, quando atravessaram o Mar Vermelho para andar pelo deserto, aquela multidão, como eu já falei em outras partes, em outro texto, para que os israelitas pudessem atravessar em um caminho seguro de terra seca. Isso é que significa tirar das águas profundas, colocar na praia, você sendo salvo. Ele próprio viria como renovo, o seu redentor. O Messias prometido. Em Lucas, no Novo Testamento, descreve o cumprimento desta profecia. Diz assim: aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz.
e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-a em um pano e deitou-a numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E isso quando eles estavam, quando Jesus nasceu, o menino nasceu. Eu falo sobre os 3 reis magos. Jesus nasceu numa manjedoura. No versículo 3 descreve a perseguição e humilhação que o Senhor Jesus sofreria. Quer dizer, Isaías 53, no versículo 3, onde diz sua humilhação, né? Era desprezado, diz, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e com um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizera dele caso algum. E assim a carne tornou-se sujeita ao espírito, porque ele nasceu de uma mulher. Ou o filho era o pai, sendo um Deus. Sofre tentações e não cede a elas, mas sujeitar-se a ser escarnecido e açoitado, e expulso e rejeitado por seu povo. Apesar de serem o povo do convênio do Senhor, que deveria tê-lo recebido de braços abertos, como os judeus, eles mesmos rejeitaram, devido a estarem em um estado de predominante iniquidade e cegueira espiritual. Lembra quando Jacó fala em sua experiência, né, com os anjos, quando Deus falou com ele, diz: portanto, como vos disse, é necessário que Cristo venha aos judeus e aos que não são, a parte mais iníqua do mundo. Quer dizer, aquelas pessoas doentes que estavam sofrendo, ele veio para salvar, para que nós conhecermos a verdade, e a verdade vos libertará. Só com a verdade. E eles os crucificaram, e eles o crucificarão, pois assim desejava o nosso Deus. E nenhuma outra nação na terra crucificaria o seu Deus. Porque muitas vezes Jesus dizia: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia que o seu sacrifício não era em vão, mas o povo não estava ainda tomando consciência da sua palavra, da palavra do Senhor. Que Jesus veio para nos salvar, para nos libertar, para nos dar esperança, nos dar refrigério, nos dar glória, nos dar esperança da eternidade, nos dar solução dos nossos problemas, a dor, o sofrimento. Ele veio para nos fazer uma nova criatura. Que diz, o apóstolo Paulo diz assim: estando em Cristo, uma nova criatura é essa. Meus irmãos, estamos em Cristo, temos que ser uma nova criatura. Temos que se esforçarmos o máximo para que o Senhor permaneça ouvindo nossas orações. Lembrar-se aqui, o apóstolo Tiago fala sobre tudo. Adorai somente a Deus. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Entendeu? Se sujeitai às suas bênçãos. Deus é maravilhoso. O Senhor Jesus veio para nos salvar. E nós precisamos ser fortes. Para quando vier o vendaval, ainda que nós se curve, como diz, aquele que se curva, existe algo sobre as suas mentes. Se curva diante do Senhor. Aqueles que se curvam é porque não têm uma mente vazia.
Costumeiramente, quando nós temos um objetivo muito grande, geralmente surgem grandes tempestades no nosso caminho. Mas nós não devemos ter medo de tempestades, de trovoadas, de ventos fortes, porque o nosso barco é o barco que o Senhor Jesus está nele. E assim vamos navegar para que atravessamos o mar do sofrimento e chegamos na praia da salvação, no paraíso eterno, na cidade celestial. Obrigado e até a próxima.